Olhamos para ti? Para ti ou para cá? Olá, estamos no Outubro Rosa, mês em que se estimula toda a sociedade a participar do combate ao câncer de mama. Só nesse ano, o INCA estima que 58 mil novos casos da doença vão surgir no país. E é sobre isso que a gente quer conversar. A gente quer conversar sobre a importância de ter informação para a prevenção, para o tratamento e para a recuperação dessa doença que atinge tantas mulheres, que são mães, irmãs, filhas, companheiras. Eu sou Nara Cordeiro, sou repórter da Rádio da Assembleia Legislativa e aqui comigo hoje para conversar sobre esse assunto a Leoni Margarida Sim, que é presidente da Associação Brasileira de Portadores de Câncer. A Leoni é socióloga e foi indicada pela Sociedade Americana de Câncer como embaixadora global. Embaixadora global do câncer para o Brasil. Pela American Cancer Society. A Leoni também vai contribuir com a experiência pessoal dela, de quem já enfrentou e já encarou essa doença de frente, né? Leoni, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Também aqui com a gente a Márcia Nogueira, que é psicóloga, que participou da campanha Outubro Rosa esse ano e que também vai conversar com a gente sobre esse tema. Então vamos lá, vamos começar, vamos falar sobre esse assunto. Leoni, a campanha esse ano, o lema da campanha nacional esse ano é
pacientes no controle, sim, atitude exige coragem, né? Exatamente. Para estar no controle, é preciso ter informação. Informação sobre a doença, sobre o tratamento, sobre como ela vai impactar a vida dessa pessoa, né? Você que já vivenciou isso, essa experiência, como que você orienta as pessoas que vêm buscar a tua ajuda nesse momento? Foi muito bom você falar na nossa campanha, essa campanha da Federação Brasileira de Entidades Filantrópicas de Apoio à Mama, que é a FEMAMA, uma entidade guarda-chuva que abriga organizações de todo o Brasil. Então, temos mais de 60 organizações que compõem essa organização. E a MUC também participa. E este ano, todas nós estamos falando a mesma linguagem. Atitude exige coragem. Paciente no controle. Então, justamente para que o paciente acorde para essa necessidade dele assumir o controle da sua doença. A maioria dos nossos pacientes ainda não quer saber do que está acontecendo com ele, deixa para os familiares, deixa para o médico. Nós queremos que ele aprenda a dialogar com o médico, ele se informe, busque também conhecer os tratamentos, ele saiba que medicação ele está tomando. Então, é importante que ele comece a se empoderar neste sentido, que ele busque conhecer a doença, conhecer a si mesmo e aprender a dialogar com os profissionais de saúde. Tem muita informação sobre esse assunto. E nessa semana, a advogada da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Santa Catarina, Fernanda Krusinski, gravou um vídeo para a gente sobre os direitos garantidos por lei às pessoas que são diagnosticadas com câncer. Então, vamos ver? Olha, o Brasil, né, ele é cheio de legislação, então o paciente hoje em dia tem muito direito. Daí os principais que eu posso citar para vocês é o auxílio-doença, enquanto estiver perdurando, no caso, o câncer e todo o seu tratamento, a aposentadoria por invalidez, se for o caso, se a pessoa não tiver mais condições de trabalhar e ela necessitar da aposentadoria, a quitação da casa própria, no caso que ela tenha seguro, saque do FGTS, isso pode ser tanto da paciente ou como do dependente, né? Às vezes se a mãe está com câncer, isso é uma coisa que quase ninguém sabe, né? O filho, ou no caso o parente próximo, ele pode estar fazendo saque do FGTS para ajudar no tratamento, né? Saque do PIS, PASEP, os seguros. Hoje em dia a gente pensa, eu tenho um seguro de vida, mas não, eu posso ter um seguro de vida que preveja incapacidade ou doença, eu também vou estar respaldada por isso. E daí outras coisas, por exemplo, eu vou ter direito ao transporte gratuito enquanto eu estiver fazendo o meu tratamento, se for temporário, né? A Prefeitura de Florianópolis e aqui no estado, a maioria dos municípios oferece isso. Transporte interestadual, que é a lei estadual, você também tem direito, isso principalmente para ajudar no tratamento de câncer. Deixa eu ver, se você precisa também de um tratamento que não é oferecido na sua rede pública. Exemplo, uma cidade do interior de Santa Catarina, Guaramirim, um exemplo. De Guaramirim não tem, mas eu tenho esse tratamento em Florianópolis. A Prefeitura e o Estado vão me dar todo o suporte para mim ir até Florianópolis para mim estar fazendo esse tratamento. E isso é um direito garantido e assegurado. Eu vou ter também isenção de impostos, né, que é do IPVA, do IPTU também, dependendo da legislação municipal, IOF, ICMS, isso tudo a pessoa tem que entrar com requerimento. E também o direito à aposentadoria, que engloba o imposto de renda. O que vai acontecer? Se eu tiver neoplasia maligna, né, não se trata só do câncer de mama, vai ser um câncer mais grave, eu vou ter isenção do imposto de renda. Enquanto eu estiver fazendo o tratamento, eu também vou ter essa isenção. E se eu precisar de cuidados depois, eu vou ter direito a um adicional de 25%, que também é uma coisa que não é muito divulgada e que o paciente às vezes acaba não tendo acesso por falta de informação. Se eu precisar desse cuidado, eu vou ter esse adicional previsto na minha aposentadoria. A lei dos 60 dias, ela garante que, se eu, a partir do diagnóstico, né, descobrir o câncer hoje, a partir dos 60 dias, o Sistema Único de Saúde, no caso o SUS, o município, o Estado, tem 60 dias para começar a fazer o meu tratamento. E na prática não é o que acontece, né? A gente tem essa lei, mas as pessoas vai agradando conforme as necessidades. Mas assim, eu tenho a minha necessidade hoje, eu descobri o câncer hoje, por lei, eu tenho 60 dias para começar. Às vezes começa antes, às vezes começa depois. Aqui em Santa Catarina é um estado rico, né? A gente tem bastante condição, então isso acaba sendo mais rápido, acaba saindo. E daí, nesses 60 dias, eu vou ter direito a toda a quimioterapia, a toda a radioterapia, tudo que eu precisar de tratamento, inclusive a reconstrução mamária, a retirada dos nódulos, a plástica, que é posterior. Um problema muito sério, que é no Brasil todo, não só em Santa Catarina, né, é a questão da reconstrução mamária. Por mais que a gente tenha o direito estabelecido em lei, o médico e o SUS não têm essa capacidade de estar atendendo o paciente de imediato. Então isso demora, às vezes 1 ano, 2 anos, para a gente poder fazer a reconstrução.
Daí isso acaba gerando vários prejuízos da paciente, né? Desde o emocional até o financeiro, porque se você está mal com o seu corpo, você acaba criando uma depressão, não consegue mais trabalhar, não consegue mais viver direito, afeta o seu emocional, a vida com a sua família. Tem vários prejuízos, né, que o câncer leva, além da própria doença em si, né? Isso afeta a sua vida toda e a dos seus amigos também, né? Seus familiares. São informações bem importantes para quem recebe esse diagnóstico, né? Leone, tem algum local, algum site onde as pessoas possam encontrar essa informação reunida, uma cartilha, onde essas mulheres diagnosticadas com câncer possam se informar sobre isso? Sim, a MUC tem uma cartilha que também está no site. Nós temos uma cartilha física, dá para retirar na própria MUC, como no próprio site www.amuc.org.br/portal. Muitos desses direitos, eles são um pouco divulgados, né? Pouco conhecidos. Na verdade, assim, eu que convivo com o câncer há 17 anos, né? Eu estou sempre em tratamento desde então. No início, eles estavam no papel, ninguém sabia. Nós tivemos que levar eles para os médicos, levar para o poder público, mostrar que nós tínhamos esse direito. Então, realmente ninguém conhecia. Hoje já tem muito mais informação, mas mesmo assim eles não virão por si. O paciente tem que se mexer, tem que ir atrás, tem que buscar para garantir esses direitos, para ter acesso, né? A lei dos 60 dias, que na verdade não é só direcionada para pacientes com câncer de mama, mas para todos os pacientes com câncer. Ela está sendo cumprida? Você que acompanha no dia a dia isso? Na verdade, não. Na verdade, sim. O paciente tem direito a iniciar o tratamento em até 60 dias a partir do laudo patológico, na medida em que ele tem o diagnóstico. Então, começam a contar os 60 dias. No entanto, onde é que se vê isso? Num sistema chamado SISCAN, Sistema de Informações do Câncer. E esse sistema não está sendo alimentado adequadamente. Então, hoje é difícil nós podermos controlar esse prazo. Quem tem que controlar é o próprio paciente. E pedir ajuda das associações e brigar para ser atendido. Então, se você não está sendo atendido no prazo, você deve reivindicar isso, porque a lei ainda diz o seguinte, que você tem direito em até 60 dias ou em prazo menor, se a situação assim o requerer. Então, isso é importante estarmos atentos, não fiquem esperando em casa. Se não conseguirem, vamos brigar, mesmo que seja pela via judicial. E o médico costuma informar o paciente no momento do diagnóstico? É uma prática? Olha, depende do médico, é muito do perfil do médico. Deveria deixar isso mais claro. Para já sair de lá com a informação, né? Sim. Mas cidadania, eu acho que assim é um exercício diário. Você tem que se informar. Como eu falava antes mesmo sobre empoderamento, eu e a Márcia conversávamos sobre isso. Então, o empoderamento é um processo de buscar informações, de exercitar isso. Então, tem várias coisas que têm que ser feitas, que o indivíduo precisa fazer para que ele se assuma. Isso é coragem. Atitude exige coragem. Então, ele tem que estar no controle. Receber um diagnóstico, tem que saber. Ontem eu ouvi uma coisa interessante. Uma senhora que trabalha comigo me disse que uma amiga dela tem uma doença que ela acha que é câncer. É uma tal de Crohn, ela não sabia bem o nome. E a mulher está apavorada, mas ninguém diz para ela. O que é? Do que se trata? É inadmissível isso, não acho. O que está acontecendo ali? É direito do próprio paciente, né? Ter o que está acontecendo, saber o que está acontecendo com ele. Aí que entra a questão do empoderamento, né? Eu me conscientizar para ter a informação que me permita modificar positivamente aquela situação. Né? Então, assim, ele não precisa se deixar infantilizar. Ele não precisa. Ser tratado como... o médico às vezes não abre de uma maneira tão... tenta simplificar as coisas, né? Para dar informação. Eu vejo que também que tem uma relação de ao dar a notícia, como a pessoa vai tomar e o que ela vai fazer com isso, né? Tem um cuidado que às vezes é excessivo e que impede que a pessoa se empodere, que ela tome consciência, comece a ter informações a respeito da doença, o que é a doença, tem um mistério a respeito do assunto câncer, né? Então as pessoas não sabem de fato o que é o câncer. Então começa por ali o que é o câncer e quais são as formas de tratamento, né? Quais são as formas de informação, a quem eu devo recorrer, que instituições existem, né, que podem me dar esse respaldo, esse apoio. Os próprios familiares entram, né, numa situação de desespero, às vezes, de não consciência do que aquilo é.
Então, essas informações todas podem fazer com que a pessoa tenha mais consciência e possam efetivamente melhorar até o seu quadro, porque numa situação de nebulosidade, não sei de fato o que é isso, fica parecendo às vezes um mal muito maior do que de fato é. E o que a Leonie estava falando antes, que às vezes os familiares eles não conseguem nem tratar do assunto. Exato. E acaba ficando uma Ficou coisa obscuro. obscura. E não se fala a palavra. Eu lembro que há 17 anos atrás, ninguém falava a palavra câncer. Pode imaginar o que foi o impacto de ter um diagnóstico de câncer. Era aquela doença. Era aquela doença, era uma doença inominável. As pessoas olhavam para você e já se despedindo de você. Sim. Então você já era excluída às vezes do debate. E muitas vezes eu estava no trabalho e dizia assim, estou aqui, hein? Eu estou aqui. Porque era muito forte esse mito que envolvia o câncer. Hoje não, acho que as pessoas falam, ficam carecas, tiram fotos, fazem painéis, enfim. Hoje na televisão a gente vê as pessoas sem cabelo, então isso acho que desmistificou bastante. Mas o medo de uma doença como o câncer, ele persiste e tem uma carga real. Ele é muito agressivo, os tratamentos são agressivos, o seu corpo fica abatido, porque você perde os cabelos, às vezes emagrece, fica pálido, porque o tratamento é agressivo. Você entra num tratamento bem e cada dia você fica pior. Sim. Até terminar o tratamento. Né? E essa agressividade que vem dentro, né, em função de toda a medicação, uma agressividade que também se constitui no psicológico, porque a pessoa fica abatida, né? E que muitas vezes ela não encontra no seu meio as condições para se fortalecer, né? Daí a importância do apoio de quem está perto. E a gente diz que o câncer não é uma doença que é só do paciente, ele é uma doença que ele atinge todos que estão em volta, né? Ele atinge os familiares, a necessidade dos familiares também se informarem para poderem, né, estar auxiliando as pessoas que têm a doença e os próprios familiares se tranquilizarem também, porque a gente sabe que muitas pessoas que foram acometidas pelo câncer, a partir do seu tratamento, a partir de toda a evolução desse histórico, essas pessoas muitas vezes passam a se cuidar mais na sua alimentação, né? Às vezes até na sua forma de se vestir, de se sentir mais bonito, mais interessante como pessoa, procurar saber o que gosta. Então pode vir, a partir de uma situação como essa, um autodescobrimento, um conhecimento a partir de si mesmo, quem eu sou nessa história, o que eu estou fazendo com a minha vida. Então começa pela alimentação, começa pelo vestuário, pelo contato com outras pessoas, com as amizades, com o conhecimento, quantos se tornaram pesquisadores, quantos se tornaram, né, influenciadores. Nós estávamos falando até que essas pessoas que passam pelo câncer e que tomam ciência do que é o câncer, as formas de tratamento, as formas de estar lidando com essa situação, elas podem ser multiplicadores da informação, elas podem ser multiplicadores do bem-estar, multiplicadores de uma qualidade melhor de vida, não só para ela. Quantas mães começam a cozinhar melhor para suas famílias, pensar no que vai comprar, na qualidade do alimento, aonde procurar esse alimento, que tratamentos de saúde tem, N terapias que trabalham várias coisas, autoconhecimento. Márcia, eu acho também que nós não precisamos, às vezes o pessoal confunde isso. Nós não precisamos ter câncer para fazer mudanças. Exato. Agora se observa realmente como eu tenho essa possibilidade de morrer, eu tenho esse lembrador de que a vida é finita, eu começo a fazer escolhas. Sim. Isso que você falou agora, que a gente não precisa esperar realmente para mudar, né? Um número do INCA diz que estima-se que 25%, que poderia ser evitado até 25% dos casos de câncer. Diminuiria 25% os riscos de se ter câncer com hábitos saudáveis. Sim. Exatamente. Né? Então, essa mudança, ela não tem que vir depois. Ela tem que vir uma prevenção. Uma prevenção. Na verdade, a gente não previne câncer, mas essa é a única forma de prevenir. De poder nos ajudar, né? E até quando nós temos um diagnóstico, se nós temos hábitos de vida saudável, nós vamos ter um enfrentamento muito mais tranquilo, nosso corpo vai reagir melhor, nós vamos estar com a imunidade mais preparada para enfrentar tratamentos agressivos. Então, é sempre importante. E esses dados de 25% é real. Nós temos também outros, dentro dos hábitos saudáveis, que é o fumar, 90% dos casos de câncer de pulmão, que é um dos cânceres mais letais que nós temos, eles não existiriam se nós não fumássemos, se não tivéssemos o tabaco e o cigarro. Então, é muito impactante e é um câncer que mais mata tanto homens e mulheres, né?
depois do câncer de mama. Claro que a gente tem outros dados, mas de outros cânceres nós temos o câncer de intestino, tem a ver com alimentação. Fígado. Aliás, quase todos os cânceres têm alguma relação com a alimentação e os com hábitos, tabaco exato, e o álcool. os hábitos. Então, na medida em que você não fuma, você já elimina um grave fator de risco, um grave gatilho. Então, nós teríamos muito menos câncer se os governos investissem em ambientes condicionantes. Se eu saísse para a rua e encontrasse alimentos saudáveis, se eu fosse no supermercado e encontrasse alimentos orgânicos a um preço acessível, se as nossas vias nos permitissem ir de bicicleta para o trabalho, enfim. Não partir só da pessoa, então também tem uma questão de políticas públicas. Sim, nós temos que ter um ambiente condicionante. Então, por isso que se diz que é dos governos, é de todas as pastas, não é só do Ministério da Saúde, por exemplo. Isso interessa. Agricultura. E é importante que não é só uma questão para a pessoa que tem câncer, é para todos. É isso que, que ela estava comentando, é para todos. Então, a partir do conhecimento do que pode causar uma doença, e sabemos que o câncer o grande percentual não é da hereditariedade, que é da questão da qualidade de vida, dos hábitos, e do ambiente, do contato com toxinas até que você tem no meio ambiente. Então, se esse ambiente se torna mais saudável, consequentemente, toda a população ganha aí a condição de se prevenir não só contra o câncer, contra várias doenças que são acometidas em função das toxinas que vêm, seja do solo, seja do que é colocado na plantação, na alimentação, no ar. O ar que nós respiramos também é um grande fator de risco. E a questão das relações, nós sabemos que toxinas e alimentação e o ar que você respira, tudo isso interfere na tua condição de ser, no teu ânimo, na tua disponibilidade, nas tuas atitudes. Então, todos esses fatores que influenciam também as condições de relação. Exatamente. Se eu trabalho num lugar que é insalubre, qual é a minha forma de contato, de relação? Qual vai ser a qualidade dessa relação? Eu vou chegar em casa super bem, animado para estar com a minha família, para poder conversar com a minha família, seja não só sobre doença, mas principalmente sobre saúde, sobre relação. Então, o meio em volta, o meio ambiente é muito importante para a condição de saúde, não previne a doença e nos traz saúde. E por isso, nesse mês de outubro, que a gente faz tanta campanha, e as pessoas param para escutar. Eu acho que o Rosa, todo mundo se engajando, propicia isso. Inclusive, essa live que nós estamos tendo aqui motiva, porque isso contagia. Sim. Eu acho que se nós todos começarmos a falar sobre isso, se a gente conseguir falar o ano todo sobre a importância de um ambiente saudável, de um ambiente condicionante à saúde, eu acho que nós vamos ter resultados melhores. E até porque, falando em câncer, na medida em que você tem uma predisposição ao câncer, os hábitos saudáveis podem impedir que ele ecloda, que ele venha a emergir, Então, é importante. Então, eu acho que nós temos um terreno muito grande que o custo é mínimo, se nós formos, que não implica no investimento maior, a não ser os ambientes, claro que nós teríamos que Mas é uma economia para o futuro? Sim, em todos em todos os aspectos. Assim como o diagnóstico precoce, você faz um diagnóstico no início, você não fica com esse paciente para o resto da vida. Exato. Hoje o governo não investe em diagnóstico prevenção. precoce, nem prevenção, e paga por um tratamento caríssimo. Exatamente. E com um dano tanto para aquela pessoa como para a família dela, como para a sociedade. Então a prevenção é muito menos custosa financeiramente do que a doença. Então, investir em promoção da saúde é importante, fazer a detecção precoce é importante, porque daí nós vamos livrar, por exemplo, no caso do câncer de mama, uma mulher de ser mutilada. Você acha bem no início, tira aquele carocinho e pronto. Agora, encontrou no estágio mais avançado, você vai tirar a mama, vai fazer tratamentos super agressivos tem outras implicações. Ficar pendurado no sistema de saúde, seja o seu plano de saúde ou seja o SUS. Então, não tem sentido um gestor não olhar para isso de uma outra forma. São outras implicações, A implicação da... Desculpa. Para quem está chegando agora, a gente está num bate-papo sobre o Outubro Rosa, sobre a campanha Outubro Rosa, com a Leoni Margarida Sim, que é presidente da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, e com a Márcia Nogueira, psicóloga, também voluntária da AMUC. A gente já tem participação aqui no nosso Facebook. A Adriane Canaã disse o seguinte: parabéns pelo tema tão importante, parabéns, Leoni.
pela luta por saúde e dignidade às pacientes. Viva as mulheres de luta. A Maria Machado diz: paciente empoderado torna-se multiplicador de informações, que era aquilo que a gente estava falando antes, né? No Outubro Rosa, Márcia, você fez palestras sobre empoderamento feminino, empoderamento, né? Você já adiantou um pouco antes aqui, já falou um pouco antes sobre isso, mas para você, o que significa estar empoderada nesse momento? Então, o termo empoderado, ele é um termo que ele foi traduzido como ato ou efeito de conscientizar para a mudança. Né? Então, assim, a conscientização passa pela informação, que foi a nossa conversa inicial. Essa informação nos leva a ter as condições de entender a situação e poder atuar. Aí é que vem o poder, né? Aí é que vem a questão do poder no sentido de mudar a situação, né? O empoderamento para ter uma atitude que possa tanto reverter ou modificar para muito melhor. Então, o empoderamento em si, ele começa pela conscientização do que é, ele passa pelas informações do que se trata e passa por essa disseminação, né? Vamos comunicar a todos, não precisamos comunicar só pessoas doentes, precisamos comunicar sim pessoas saudáveis, né? E foi muito interessante nessa campanha que eu vi a adesão de muitos homens, acompanhando suas parceiras, acompanhando suas filhas, tinham crianças, né? E nós convocamos e ficamos muito felizes com essa participação que é tão importante, que é a família já chegando para entender o que é isso, as formas, né, de modificar a situação ou de lidar com a situação. E é muito importante isso, tanto que a camiseta da Muqueciana, ela traz os dois corações, né? Da Margarida está linda, da Margarida está espetacular, está linda, vamos usá-la como exemplo. Então, é esse rosa, é esse feminino se aliando ao masculino para falarmos de um mesmo tema. E ali, né? Ali exatamente, né? É uma união, né, do azul com o rosa que traz para a gente isso. Nós estamos falando de uma coisa que não é das mulheres. O Outubro Rosa não é uma situação feminina só, ela é da mulher que também acomete o homem. Assim como vem aí o novembro, né, o Novembro Azul, que atinge os homens e que nós estamos ali também falando sobre o mesmo assunto, né? A gente está sempre com alguém ao nosso redor e esse alguém tem muita importância. E essa tomada das crianças, de adolescentes, e nós falamos nas entrevistas e nas palestras, falamos para eles novos, falamos, olha, vocês... né? Procurem saber o que é. Sempre que a gente também dava um panfleto, eu também trabalho em escola também fiz esse trabalho na escola, dizendo, já perguntou para sua mãe? Às vezes meninas de 15 anos, eu falei, entrega isso para uma querida, né? Pergunte para sua mãe, entregue para uma querida. Quando eu entregava o panfleto para os homens, eu falava, leia, porque também diz respeito a você. Aí eu falava, entregue para uma querida. Aí eles, entrega para uma querida para que ela se conscientize, né? Então, às vezes não é comigo, eu leio, me informo e passo adiante, não fico com a informação para mim, porque a informação comigo só ela morre, ela não faz o benefício, né? Eu preciso ser a pessoa que sabe, mas eu preciso partilhar isso com os meus. Isso empodera, isso nos faz forte, né? Tanto que o paciente, né, que tem câncer, ele pode se sentir forte. Ele não precisa estar tão fragilizado assim porque tem a questão biológica. Muitas vezes é ele quem fortalece a família, quando ele toma consciência do que é. Sabe que é interessante que muitos pacientes, eles estão mais preocupados com os familiares do que com eles mesmos. A gente percebe às vezes você precisa alertar. Calma, deixa o pessoal te atender, deixa o pessoal te cuidar, deixa a família te cuidar. É o teu momento, você tem esse direito. Eu queria lembrar que aqui nós temos o roxinho também, que tem um espaço para a diversidade. Exato, e nós muito temos bem agora, lembrado. em novembro, já começamos a vender a nossa camiseta azul, que está linda, linda. Sim. Com o mesmo desenho, só que ela está azul. Porque tem de gente que está comprando e vai para a nossa caminhada de domingo. Domingo nós vamos ter caminhada rosa, azul. Caminhada, na verdade, do Outubro Rosa, como é que nós estamos chamando ela? Nós estamos chamando de caminhada pela vida. Nesse exato, domingo, exato. Então. Nesse domingo, sim, no Cochichos. A concentração é no Cochichos. A partir das 14 horas, vai ter música, vão ter alas. Quem não tiver uma ala própria pode vestir o seu rosa. Se não tiver rosa, não tem problema.
venha de azul, venha de branco, mas venha participar, porque é uma caminhada que simboliza essa luta da sociedade por todos. É o que você estava falando, não são só as mulheres que Não são só as mulheres, levem crianças, jovens, né? Justamente lá vão ter informações, vai ter o lúdico, que também as pessoas sempre pensam nesse viés do câncer como uma coisa pesada. Não tem só esse lado. Tem um lado da fraternidade, tem um lado da solidariedade, tem um lado do lúdico. As pessoas se divertem, elas dançam. Quem participou lá do Abraço Rosa, lá em Coqueiros, percebeu isso. Nós dançamos, cantamos, brincamos, né? Festejamos, agradecemos as oportunidades, inclusive. Muitas pacientes, elas esperam o Outubro Rosa. Então, muitas sobreviventes, principalmente do Grupo Gama, lá do CEPOM, o Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas, elas dizem, meu Deus, o Outubro Rosa está acabando. Elas adoram, porque é o período que todas celebram a vida, mas juntas. No dia a dia, às vezes, as coisas se perdem, porque tem as tarefas, tem as suas coisas para fazer, mas no outubro todas elas acham espaço, acham tempo para participar de tudo isso. Né? É o momento que a sociedade volta o olhar para elas. Isso, exatamente. Isso, e elas dançam, elas perdem a vergonha. Exatamente. Elas se soltam. Então, não é só elas, né, mas as famílias, as crianças adoram, porque é realmente lúdico. Tem esse lado. Mas tem o lado da denúncia. Para nós, a caminhada é a denúncia, é um alerta à sociedade sobre a importância dos hábitos saudáveis, mas também esse descaso que nós estamos vendo na saúde. Nós estamos chegando tarde ao câncer de mama. 46% das mulheres chegam ao diagnóstico em estágio avançado. E o câncer de mama tem cura. 95% de chances de cura se você acha no início. Então, nós temos que mostrar nossa indignação. 46% é um número inadmissível. Inadmissível, porque ela chega tarde, porque ela não conseguiu acesso ao diagnóstico. Ela vai no centro de saúde, faz uns exames. Depois que ela fez a mamografia, ela fica esperando, às vezes, mais de 1 ou 2 anos para chegar no diagnóstico. E tem uma outra coisa muito importante que nós também, aproveitando a sua fala, nós também falamos nas palestras o seguinte: às vezes a mulher vai numa consulta e não é feita a requisição da mamografia. Né? A mulher tem o direito de pedir ao seu médico que examine a sua mama para ver se tem algum nódulo, e é direito também pedir a requisição da mamografia. Já é tão custoso, muitas vezes, conseguir essa consulta, então que essa consulta venha com respaldo tanto do exame de toque quanto do exame da mamografia, porque a mamografia hoje é o único exame que realmente detecta certos tipos de tumores bem pequenos. Então, nós temos, sim, uma informação, né, do autoconhecimento do corpo, de saber que é teu corpo, observar o teu corpo, se tem algum sinal diferente, se tem uma mancha, às vezes um carocinho, uma verruga, sim, isso é importante, verificar. A gente precisa conhecer o corpo para verificar, isso não estava aqui. Então, eu preciso ir ao médico e saber o que é isso, se isso pode me tranquilizar, né? Ou se eu preciso de um tratamento quanto antes possível. E é direito do exame de toque, é direito à requisição da mamografia para que você, né, tenha a possibilidade de encontrar os meios de ter esse exame e fazer o exame. E muito importante também que nós verificamos no trabalho na MUC às vezes a pessoa faz o exame e por medo do resultado ou por descuido, ela não vai buscar o resultado. É muito importante, justamente por essa estatística que a Leonie traz. Se descoberto antes, né, se descoberto no início, quanto antes, maior o seu percentual, né, de cura, maior o seu percentual de tratamento menos agressivo, de uma qualidade de vida. Isso é muito importante. Eu queria registrar que nós fizemos agora fizemos 500 ultrassonografias e retiramos da fila do SUS 500 mulheres. Seguimos rigorosamente a fila do SUS. E o que nos surpreendeu é que a maioria das mulheres que foram fazer o exame não levaram os exames anteriores. Ou porque não buscaram, ou porque não conseguiram entender que o exame anterior é fundamental para tu fazer a leitura, um diagnóstico da ultrassonografia, para ver a evolução, para comparar onde está realmente o nódulo. Enfim, aí que são questões radiológicas. A gente está falando que a informação é importante. Eu posso até dar um exemplo, pessoal. Uma vez eu fui fazer um exame de controle normal, mamografia, todos esses exames que nós precisamos fazer anualmente. E no exame da ultrassom, mostrou que tinha um nódulo.
E a forma como a pessoa me comunicou foi uma forma muito alarmante. Ela quis me dizer que eu já tinha um câncer. E eu levei aquele choque e fui procurar o meu médico, saí dali imediatamente, liguei para o meu médico e o meu médico falou, impossível, impossível, traga todos os seus exames, impossível. Ele falou assim, por quê? Porque eu tinha tido um caso de câncer muito recente na família, então eu vinha num controle, né, ali muito cuidadoso. E ele falou, Márcia, nesse tamanho que ela falou, traga aqui agora seus exames. Eu levei os meus exames e ele fez o comparativo e falou, olha aqui, isso aqui, é um nódulo benigno que já vem há muito tempo, eu tenho acompanhado há muito tempo e está aqui nos seus exames. Como a pessoa ressaltou, você levou um susto, né? E agora está aqui. Ele falou, quer ver? Eu vou te pedir. E eu falei, então agora quais todos os exames que eu posso fazer para tirar essa dúvida? Ele pediu todos os exames, eu fiz todos os exames e ficou constatado que não era. Se eu não tivesse esses exames anteriores, muito provavelmente eu teria que fazer exames muito mais agressivos para saber se era ou não. Aí, às vezes a gente pensa, não, mas já passou, o médico já viu, não tem nada, mas é uma forma de acompanhar quando tinha, quando não tinha, e o que tinha, se evoluiu para quê, né? Isso é fundamental, o lembrete desse assunto é muito importante mesmo. Nós temos mais uma participação, na verdade um depoimento, a Eliette Cordeiro, de Manaus. Eu tive câncer na tireoide, foi feita a retirada do câncer e hoje faço tratamento. Não perdi o seio, mas perdi parte da voz. Temos que cuidar. Sentiu algo estranho no corpo? Corre para o médico. Parabéns pelo programa. A Fernanda Krusinski, também, a advogada que participou, gravou o vídeo para a gente, também está acompanhando e está dando os parabéns, está dizendo que está muito legal. Então, vocês têm alguma coisa a comentar sobre o comentário da Eliette Cordeiro de Manaus? É que ela descobriu... Que é assim que a gente tiver algum sintoma, que corra para o médico. Eu acho que é fundamental lembrar disso, se fazer ter um autocuidado, olhar, ter coragem de olhar para o seu corpo, se tocar para ver alguma alteração. Respeitar o seu corpo. Sim, né? claro, é por aí. Sobre esse assunto, com licença, Leonida, eu queria fazer também um alerta. Muitas vezes a gente, por exemplo, às vezes a gente está ali né, a gente ouve falar que o nosso colega está com uma gripe, outro está com uma gripe, outro está com uma gripe e toma o sintoma do colega como é meu. Ele está com a gripe, todo mundo à minha volta está com uma gripe, então eu não presto muita atenção nisso. O sintoma persiste, às vezes o sintoma muda, né? Deixa de uma gripe para uma ronquidão, por uma dor de cabeça, por isso então vão alterando os sintomas e porque eu ouvi falar que está tendo um surto de gripe, eu não vou atrás disso. Então que as pessoas prestem atenção, tanto que um sintoma de uma pessoa, por mais que você esteja convivendo com ela, não é o seu sintoma. Você precisa averiguar. Você precisa ir no seu médico ou no médico, que não seja o seu médico comum, mas você precisa ir no médico averiguar. A outra coisa muito importante é a automedicação. Às vezes a automedicação, ela camufla uma doença importante. Ela né, suspende o sintoma e a pessoa fica com aquele sintoma incubado e se transforma em outra coisa. Então, duas coisas muito importantes. Verificou qualquer situação, vá, procure saber, retire essa dúvida. Não se automedique. A automedicação é muito importante. Eu tive meu diagnóstico em 2001 e eu descobri no autocuidado, olhando para o meu corpo, me tocando. E já encontrei um câncer em estágio avançado, em 2001. Por quê? Por que é importante assim, nós fazermos aqueles exames regulares, ir no centro de saúde ou procurar seu médico para fazer o exame clínico das mamas? Porque quando você já descobre no toque, como eu descobri, ele já está avançado. Então, ele já está muito grande, porque você tem que achar bem no início, como você falava na mamografia. Então, é importante você estar atenta. Claro, eu estive atenta, eu tinha 44 anos, hoje eu tenho 62, e consegui sobreviver, tenho sobrevivido a esses tratamentos que eu tenho feito, mas eu já descobri o câncer em estágio avançado, onde as chances de cura já eram mínimas e hoje já por causa das metástases já não tem essa possibilidade de cura. Claro, estamos vivos, estamos aqui conversando e está divertido. Mas então é importante isso. Eu acho que às vezes a gente até falar, aconteceu comigo, então para os ouvintes, aconteceu comigo. Eu tinha 44 anos, eu examinei, mas eu achei já no momento que eles estavam já um pouco evoluídos, já tinham crescido, né? Não estavam no início. Outra coisa sobre isso, às vezes a pessoa descobre no início, às vezes descobre depois, mas também é importante falar, o autoconhecimento trouxe isso para ela já se conhecia. Minha irmã também descobriu num estágio, né, inicial, através do autoexame.
mas é muito importante frisar que o autoexame, ele não detecta sempre, porque às vezes a mama é densa e não é possível com o autoexame. Para ela foi que bom, conseguiu, né? Minha irmã também conseguiu, mas a gente sabe que nem todas as mulheres vão conseguir através do autoexame. A gente não preconiza o autoexame das mamas como uma medida de prevenção. Mas é importante no autoconhecimento. Mas ele é importante, porque eu digo assim, pior que achar tarde é achar muito tarde. É verdade. Mas ele não é suficiente. Ele é importante porque você vai perceber alguma coisa errada. Mas se você achar um nódulo no autoexame, porque ele já está grande. Sim, aí já corre. Exatamente. Eu gostaria de enfatizar que a gente está falando muito aqui da mulher estar empoderada, de buscar, procurar um médico, de estar atenta, de se cuidar e tal. Mas como você falou antes, é uma responsabilidade que é de todo mundo, é da família, é dos amigos, e toda a sociedade tem que buscar informações sobre esse assunto, falar sobre isso e formar uma rede de apoio mesmo para essas mulheres, não, para nós mulheres, né? Para todo mundo. Então, vocês gostariam de fazer mais alguma colocação sobre o tema? A gente já está se encaminhando para o final. Tá certo. Eu acho que essa questão do empoderamento ela é importante porque ela é importante até para toda a sociedade brasileira. Nós estamos vivendo um momento em que nós, os cidadãos brasileiros, nós não assumimos a cidadania. A gente não busca garantir os seus direitos, a gente não participa. E no câncer, se você não participar, você vai morrer. Você arranje forças das entranhas, como eu digo, mas vai atrás. Atitude exige coragem, paciente no controle. Então, você precisa encontrar essa força dentro de você. A sua família tem que lhe ajudar, mas todos à sua volta, seus amigos, têm esse papel também, mas primordialmente ele é seu. Você tem que buscar essa força dentro de você para poder viver. Exatamente. Essa atitude de ir em busca de si mesmo, né? Eu penso que é essa atitude e muito interessante porque quando a gente faz isso, a gente ensina os outros ao nosso redor também fazerem isso. Se a gente fica na passividade de não vou saber o que é, eu também peço que o outro saiba, peço que o outro me veja como, como exemplo, como multiplicador de uma situação que não é para a saúde de todos em volta. Então, quando eu me empodero, eu empodero os que estão ao meu redor. Isso é muito importante. Eu queria dizer mais uma coisa que foi lançada aqui na Assembleia, o Estatuto do Paciente com Câncer. A MUC ainda não estudou esse estatuto e a gente vai dar opiniões, vamos ver se isso é interessante. Eu queria, inclusive, lembrar os pacientes que nós estamos também buscando garantir um novo direito, que é o direito do paciente conhecer o tratamento que ele vai fazer. Então, que o médico esteja apto a explicar ao paciente sobre a quimioterapia que ele vai fazer. Qual é aquele medicamento que você vai tomar? Qual é o tempo livre da doença que você vai ter? Qual é o tempo de sobrevida? Claro, ele não vai saber o meu tempo de sobrevida, mas ele vai saber as estatísticas. Quais são os efeitos colaterais? As pessoas que tomaram esse remédio, esse medicamento, tiveram eventos adversos mais graves, teve muitos eventos fatais, para que o paciente possa ter essa possibilidade de escolher se ele quer fazer. E se ele também garantir para ele o direito de tentar. Então, 2 direitos nós estamos brigando para que sejam realmente respeitados, que é o direito tanto de escolha como o direito de tentar, que vem sendo negado aos pacientes com câncer. Tanto que nós estamos no Supremo Tribunal Federal, a MUC foi reconhecida pelo STF como representante dos pacientes no direito de tentar. Então, esse é um assunto que no mundo todo se fala. Na Europa já se luta também pelo direito de tentar dos pacientes. Nos Estados Unidos temos vários estados que já conseguiram garantir esse direito. E nós também vamos conseguir. Nós estamos batalhando para isso, temos brigado. E o paciente tem que ter o direito de tentar, e principalmente no câncer. O câncer, os tratamentos do câncer que a gente recebe, que a gente tem acesso, são muito insatisfatórios. Tem muito efeito colateral, são muito mutilantes e muitas vezes não nos curam, não nos trazem alívio para a dor. A questão do alívio da dor também é outro problema sério que nós estamos debatendo. No Brasil, no mundo, principalmente no Brasil, nós ainda não temos acesso aos medicamentos da dor, aos opioides, na quantidade que deve ser, da quantidade que alivia a dor.
nós temos pacientes com muitas dores. Então, o paciente oncológico sofre muito e precisa ter acesso imediato à dor e de forma gratuita. E isso está na lei dos 60 dias. A lei dos 60 dias não é só sobre o início do tratamento. Também ela preconiza o acesso gratuito e imediato aos medicamentos da dor, para que o paciente não venha a sofrer tanto. Assim como na lei dos 60 dias, nós temos também a atualização dos protocolos clínicos, porque hoje você chega tarde e daí, como você chegou tarde, vai receber tratamento ultrapassado. Mas não é sua culpa. Você chegou tarde porque não conseguiu chegar lá, não conseguiu chegar ao diagnóstico. Ah, mas chegou tarde, então não vou investir nesse paciente, é isso que o governo tem dito. Não vou investir, vou investir em promoção. Só que ele não investe. Então, não é justo que o paciente que chega tarde, chegou tarde porque não conseguiu, estava na fila, não conseguia chegar no diagnóstico, ainda receba tratamentos ultrapassados. Então, agora a gente está com um cenário muito difícil pela frente. Estão surgindo medicamentos fantásticos, que são medicamentos da imunoterapia. E esses medicamentos, eles vão ficar inacessíveis. Cada dose está de 60 a 80 mil. E alguns você vai ter que tomar 6, 7 doses, e vai ser essa a alternativa para os pacientes. A quimioterapia, com o tempo, vai ficando ultrapassada na medida que esses novos medicamentos estão entrando. Então, são questões para nós muito importantes, nós pacientes. Eu sou bastante militante, tu já viu, né? Mas todo espaço eu tenho, eu agradeço esse espaço, nós temos que alertar para esses direitos, para esses direitos que não são respeitados, para o papel do Estado. Então, no mês de outubro, a gente ganha essa mídia, mas a gente briga o ano todo. Nós brigamos o ano todo por melhores políticas públicas, nós brigamos o ano todo para que os direitos sejam respeitados, mas em outubro, essa coisa lúdica que a gente faz, no mundo todo é isso, a gente ganha um espaço. Então, esse espaço que você nos concedeu, Nara, é fundamental, porque a gente precisa mostrar isso. Poderia ser mais leve, mas eu nunca consigo ser muito leve. Eu sempre preciso denunciar, porque ainda é muito grave o que acontece conosco. A realidade impõe isso. Não dá para falar de flores quando isso está acontecendo. Sim, com certeza. Parabéns pela tua garra, né, amor? Sim, é uma guerreira. Quem quiser buscar mais informações sobre o câncer, então, sobre o tema, pode acessar os sites da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, a AMUC, amuc.org.br, lembrando que a AMUC é com 2 Cs. Também tem o site da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Rede Feminina aqui de Santa Catarina, o endereço é redefemininaSC.com.br, e o do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, onde também tem bastante informação. O endereço é inca.gov.br. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a tua presença, Leoni, obrigada, parabéns pela garra. Agradeço também a tua participação, Muito Márcia, obrigada, da Fernanda, que contribuiu para a gente, e de todos vocês que acompanharam essa conversa e compartilharam também as suas experiências, fizeram comentários. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, ele vai ficar disponível na nossa timeline, você pode compartilhar. E até a próxima. Muito obrigada. Eu gostei. Nós também agradecemos em nome das mulheres.